Noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom estar podendo compartilhar esse momento aí com vocês. Você vê como é que Deus é tremendo. Mesmo nesse momento aí de enorme adversidade, onde nós não temos a possibilidade de nos encontrar fisicamente, Deus provê condição para a gente se adaptar a essa situação e poder continuar congregando, poder continuar nos edificando uns aos outros nas boas obras, poder continuar. Ai, Renata, seja bem-vinda, irmãzinha. Que bom estar contigo, que bênção. Poder estar tendo comunhão com Ele nesse nosso culto virtual, porém real. Amém? Um culto extremamente real. Nós estamos separados aí fisicamente, mas estamos juntos no mesmo espírito, estamos cultuando ao mesmo Deus, prestando culto a Ele. Isso é uma grande bênção, irmãos. Queridos, antes de darmos início à nossa palavra, eu queria chamar a atenção para o nosso projeto. Eu queria só dar uma ênfasezinha muito rápida aqui no nosso projeto, que é o projeto Não Se Canse de Fazer o Bem. Irmãos, quanto mais a par a gente fica a respeito de tudo o que está acontecendo, mais eu me convenço que a única forma que nós temos realmente de superar toda essa situação sem grandes danos, sem que ninguém passe por tanta dificuldade, por dificuldade extrema. Eu acho que dificuldade extrema é fome. A fome é uma realidade no nosso país. Nesse momento, é uma realidade ainda mais intensa. Então, eu realmente não vejo outra chance que não seja um compromisso de ação conjunta, fazendo por todos. O Estado fazendo, está fazendo, a iniciativa privada está fazendo, as instituições religiosas fazendo, a sociedade num todo fazendo, os indivíduos fazendo uns pelos outros. Cara, eu acho assim, isso se confirma cada dia mais no meu coração que essa é a única forma que nós temos de superar isso. E o mais importante, irmão, e quando essa pandemia for embora, porque vai embora, isso não é permanente, isso vai embora, que fique esse legado. Que fique esse legado de solidariedade, que fique esse legado de ajudarmos uns aos outros, de cumprirmos o Evangelho de Cristo, que a gente tem batido nessa tecla aí quase toda semana, de amar ao seu próximo, mesmo de viver o Evangelho, carregando as cargas uns dos outros. Amém, queridos? Então, não se cansem de fazer o bem. Doem qualquer coisa. Porque o pouquinho a mais que Deus tem te dado, o pouquinho a mais que Deus tem me dado, com certeza é para ajudar o outro. Não tenha dúvida. Oi? Sim, a doação, a Ana está me lembrando aqui, que eu acabo me empolgando e não falo o que realmente é a situação. Alimento, material de higiene, qualquer coisa que seja de primeira necessidade. 1 quilo de alimento é muito bem-vindo, uma cesta básica é muito bem-vinda. Irmãos, vamos cooperar para que a gente possa superar essa situação da melhor forma possível e ninguém passe fome. Se nós fizermos a nossa parte, como nação, como povo, certamente ninguém irá passar fome. Não se canse de fazer o bem. E o contato para doação é pelo WhatsApp 9803-1731. Mais um recadinho rápido para a gente ir com a nossa palavra. Enquanto ele vai bebendo água, seja bem-vinda, Vanessa. Minha linda, Márcio. Arlete. Beijo grande, meus amores. Ela é que recepciona as pessoas, tá vendo? Nós temos aqui uma equipe de recepção, ninguém mais simpático do que ela, né? Ninguém mais carismática do que ela. Sejam todos muito bem-vindos de novo. Outro recado que eu quero deixar é em relação ao nosso curso de intercessão, tá, irmãos? Que está se iniciando amanhã, às 20 horas, no mesmo esquema, vamos fazer uma live. Esse curso é de 20 às 21 horas. A minha intenção é trazer uma ministração aí de mais ou menos uns 40 minutos, e depois a gente ter 20 minutos para conversar um pouco sobre o que foi falado, de repente tirar alguma dúvida, né? Ou agregar mais algum conhecimento, mais alguma informação. Então, nós vamos fazer esse curso segundas e sextas. Creio que em um mês a gente conclui o curso. Então, olha só, irmãos, como é que nós teremos uma semana abençoada. Segunda-feira a gente tem curso de intercessão, na terça a gente tem reunião de oração, na quarta
É o único dia que nós não vamos ter nada. Na quinta tem uma facela, na sexta tem curso de intercessão também. Então, o que não vai faltar é espaço para edificação, né? Teremos muitos eventos que vamos edificar muito. Então, amanhã, às 20 horas, está o nosso curso de intercessão, está começando na live. Tá bom, queridos? Eu vou, se vocês não se importam, eu vou aqui dar uma parada nos comentários durante a palavra. Tá ok? Tá? Eu vou dar uma travada aqui nos comentários durante a palavra. Beleza. Irmãos, algumas palavras que estão muito presentes no nosso dia a dia, como, por exemplo, quarentena, isolamento, distanciamento social, auxílio, solidariedade, saudade, fome, instabilidade, incerteza, descontrole, desorientação. Como essas palavras estão em voga, como nós temos ouvido essas coisas nesses últimos tempos, a questão é como que essas experiências irão impactar a nossa vida daqui para frente. Porque toda calamidade ela gera marcas. Toda calamidade é um marco. Então, será que haverá alguma mudança, alguma transformação social e espiritual que seja definitiva em um mundo pós-pandemia? Espero que sim, espero que haja. E a mudança que eu espero que haja e que seja definitiva é que nós necessitamos muito de todos. E, acima de tudo, nós necessitamos do nosso Deus, Criador e Todo-Poderoso, do nosso Pai Celestial. Que esse legado fique, depois de toda essa dificuldade, quando essa dificuldade passar. Necessitamos um dos outros e dependemos completamente dele. Só ele tem controle sobre todas as coisas. Queridos, quem conhece um pouquinho a Bíblia, sabe muito bem como Deus lida com calamidades. Nosso Deus é um Deus de criação e é um Deus de recriação. Nosso Deus é um Deus de organização e de reorganização. Nosso Deus é um Deus de formação e um Deus de transformação. Nosso Deus ele é especialista em trazer à existência aquilo que não existe. Nosso Deus é especialista em restaurar aquilo que foi destruído. Nosso Deus sempre traz esperança onde havia desesperança. Nosso Deus, irmãos, é um Deus de inícios e um Deus de oportunidades. É um Deus de novos inícios e de novas oportunidades. E por falar em início, eu vou falar aqui rapidamente sobre o início de todas as coisas. Onde tudo se iniciou, onde tudo começou, o início de tudo. Eu vou ler para vocês aqui Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, a palavra diz que a terra era sem forma, vazia, que havia um abismo em trevas. Irmãos, um mundo caótico. Aparentemente sem nenhuma esperança. Mas há também aqui nessa declaração, aqui também diz que o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E é exatamente aqui que a gente encontra esperança. Para que todo o caos, para que todas as trevas, para que tudo aquilo que é sem forma, para que tudo aquilo que é vazio, que reinava em meio à terra, seja removido. Amém? A partir do mover do Espírito Santo, foi gerada a voz de Deus, que teve condição de transformar tudo isso aí que foi relatado aqui no começo, um abismo em trevas, um mundo sem forma, um mundo vazio, ser transformado hoje nessa criação maravilhosa que é o habitat do ser humano.
essa natureza maravilhosa. Tudo isso foi transformado, tudo isso foi produzido a partir do mover do Espírito Santo. Então, onde há o mover do Espírito Santo, há esperança. Onde há o mover do Espírito Santo, há esperança para qualquer tipo de transformação. Queridos, eu queria trazer isso para a nossa vida. Quantas vidas hoje, quantas pessoas estão com a vida sem sentido, sem forma, vazia, muitas das vezes até em trevas. Eu quero dizer para vocês, queridos, que aquele mesmo Espírito que pairava sobre as águas no começo de todas as coisas e que de um abismo em trevas criou essa natureza maravilhosa, ele paira sobre a sua vida. E ele quer encontrar habitação, ele quer encontrar espaço para habitar e formar tudo aquilo que estava sem forma, preencher tudo aquilo que estava vazio. Irmãos, só através do Espírito de Deus o homem pode receber iluminação. Só através do Espírito Santo o ser humano pode ser iluminado. E, queridos, para que haja iluminação, é necessário o quê? Para que haja iluminação, obviamente, é necessário que haja luz. E essa foi exatamente a primeira providência de Deus na criação de todas as coisas. Vamos ler lá no mesmo Gênesis, capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O mover do Espírito Santo produziu a palavra de Deus, e a palavra de Deus começou a transformar todas as coisas, e a primeira declaração de Deus foi, haja luz. Agora, que luz é essa? A luz do sol? Será que é a luz do sol? Não. A luz do sol, a gente vê que ela veio lá no versículo 14. Vou ler para vocês. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite. Sejam eles para os sinais e para os tempos determinados, para dias e para anos. Então, a luz do sol, ela veio muito depois. Essa primeira luz que Deus estabeleceu, onde ele disse, haja luz, e houve luz, é a luz perfeita. Essa luz, ela é a concentração de toda a inteligência, de toda a sabedoria perfeita que produziu todas as leis do universo. Essa luz é o pensamento de Deus. Essa luz é o poder criativo de Deus. Essa luz é o poder de projetar, executar e concluir. Amém, irmãos? Então, essa luz que deu início a todas as coisas é a manifestação da presença de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre cada ouvinte, sobre cada família representada, sobre a minha vida, sobre a minha família, que haja luz. E haja luz definitiva para a honra e para a glória do teu santo nome. Tudo começou a partir daí. Dessa luz estabelecida, da manifestação da presença de Deus. Aí tudo começou a se formar. Porém, no curso da história, né, no decorrer dos anos da história da humanidade, o homem instaurou o pecado. E aí a humanidade entra num processo de corrupção. A raça humana começa a se deteriorizar. A raça humana começa a se degradar. E ela vai se degradando, e ela vai se degradando, e ela vai se corrompendo, ela vai se deteriorizando a tal ponto até que encontra o seu ápice lá em Gênesis 6. Gênesis 6, eu vou ler para vocês, Gênesis 6, do versículo 11 ao versículo 13. Aqui, queridos, o ápice da deteriorização da raça humana, a corrupção, o pecado, a violência, chegaram a um ponto tal de acontecer isso aqui que eu vou ler aqui para vocês. Gênesis 6, capítulo 11, versículo 11 e 13.
ao 13. A terra, porém, estava corrompida diante a face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: esse é o fim de toda a carne. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Irmãos, esse versículo, ele ilustra a radicalidade, a atitude radical que tem que ser tomada para exterminar o pecado. O mundo havia sido infectado fatalmente pelo pecado, pela corrupção, pela violência. A raça humana tinha se degradado tanto ao ponto de Deus falar: vou desfazer tudo que eu fiz e fazer de novo. Aí, irmãos, a gente aprende uma coisa muito interessante nisso aí. Os fins, eles não são permanentes. Os fins, eles não são eternos. Mas o fim é sempre instrumento para um novo começo. Para nós iniciarmos um novo ciclo na nossa vida, se faz necessário que o ciclo anterior tenha se encerrado. O fim é instrumento para um novo começo. E um começo melhor, sempre. Por quê? Porque recomeçamos de forma mais madura, né? Recomeçamos de forma mais experiente, recomeçamos mais capacitados, obviamente, se nós usarmos bem as nossas experiências de vida e aprendermos com os nossos erros, aprendermos com nossos acertos também, porque nos acertos também há muito a se aprender. Então, os fins são sempre possibilidades para novos começos. Deus, quando faz essa declaração, ele estabelece um fim. Toda a raça humana será exterminada. Opa, houve um fim. É sinal que há um novo começo. Houve um fim, é sinal que algo novo irá se iniciar. E eu confirmo aqui para vocês, confirmo com toda convicção, porque a Bíblia me diz isso, que o começo vai ser muito melhor. Sabe por quê? Porque lá no versículo 14, Deus diz para Noé assim: faze uma arca. Faze uma arca. Versículo 14, capítulo 6. Faze para ti uma arca de... Desculpe. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás, por dentro e por fora, com betume. Realmente, queridos, o mundo precisou ser exterminado. A raça humana realmente precisou ser exterminada em razão da corrupção e da violência, em razão do pecado. Porém, há uma arca. Há uma arca, irmãos. O mundo inteiro está fatalmente contaminado pelo pecado, mas há um caminho. Há o caminho. E o caminho é Jesus. Amém, irmãos? Arca, queridos. Arca é lugar de segurança. Arca é lugar de proteção. Arca é lugar de provisão, de misericórdia e de graça de Deus. Então, se o dilúvio está muito bravo, se a tempestade está muito pesada, se a tempestade está muito forte, eu quero dizer uma coisa para vocês. Há uma arca. Há uma arca. E nós podemos, sim, ficar boiando no mar dos conflitos da nossa existência. Nós podemos, sim, ficar à deriva em meio ao dilúvio, ou podemos pular nessa arca. Amém? Então, há uma arca. Permaneça na arca, ou pule na arca, porque a arca, ela sempre está com as portas abertas, a arca sempre está a ponto de acolher as pessoas, irmãos. Está difícil. O dilúvio está muito intenso. A tempestade está muito forte. A olhos humanos, muitas das vezes, a gente não vê a saída porque está em trevas.
Quero dizer uma coisa para vocês. Há uma arca. Há lugar de proteção. Há lugar de segurança. Há lugar de misericórdia e de graça de Deus. Guarde isso no seu coração com toda a convicção. E aperfeiçoa essa fé em ti. Porque há o caminho, há a verdade e há a vida que nos leva à vida em abundância. Queridos, por 150 dias, as águas predominaram sobre a terra. Por 150 dias, as águas predominaram sobre a terra. E aí eu vou pedir eu vou ler para vocês aqui o capítulo 1, capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra. Vou ler de novo. Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Irmãos, se não fosse o vento de Deus, a raça humana certamente estaria extinta. Mas finalmente houve o sopro divino. Deus soprou toda a tempestade para longe. O sopro divino veio. E quando vem o sopro divino, a tempestade se acalma. Quando vem o sopro divino, e ele sempre vem quando a gente permanece na arca, quando vem o sopro divino, todas as coisas que estavam sem forma, elas começam a tomar forma. Todas as coisas que estavam vazias, elas começam a se preencher. Todas as coisas que estavam em trevas começam a receber iluminação. Irmãos, quando vem o sopro divino, tudo se aquieta, irmãos. Tudo se aquieta. O vento divino fez parar a tempestade, os montes. O que simboliza para a gente um monte? Monte para a gente simboliza lugar de comunhão com Deus. Amém? Lugar de intimidade com Deus, lugar de busca com Deus. Esses montes que estavam cobertos pelas águas, eles começaram a aparecer. Porque as águas já tinham começado a baixar, porque houve o sopro divino. Os passarinhos, eles começaram a encontrar os seus ninhos. As terras férteis, que antes estavam ocultas pelas águas da tempestade, elas começam a aparecer. Elas começam a surgir novamente. As coisas começam a voltar ao normal. Nosso Deus é um Deus de renovo. Amém. Nosso Deus é um Deus de criação e de recriação. Nosso Deus é um Deus de organização e de reorganização. Nosso Deus é um Deus que é especialista em transformar aquilo que está destruído em algo novo. Nosso Deus é especialista em trazer esperança onde há desesperança. E aí agora eu vou ler o versículo 6 e o versículo 7 do capítulo 8 de Gênesis. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo. O corvo saiu, indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Vocês perceberam que Noé começou a avaliar como ser contemporâneo, como ser atual. Noé começou a testar a situação lá fora. Será que já há condição de vida lá fora? Deixa eu avaliar como é que está isso. Será que eu já tenho onde parar a arca? Será que eu já tenho como botar minha família para fora da arca? Para que elas possam conviver numa terra segura? Noé estava avaliando a situação. É interessante, irmãos, que ele envia um corvo. O corvo, queridos. O corvo é uma ave solitária. O corvo, desculpa, vocês meio que corvo. Eu estou falando de água, né? O corvo, ele é uma ave solitária, uma ave resistente, uma ave forte.
O corvo, ele suporta muitas situações. Além disso, a gente tem que começar a parar de ler a Bíblia de uma forma muito poética. Algumas pessoas aqui, talvez um pouco mais velhos, vão lembrar dessa cena. Eu vi muito isso, há muito tempo eu não vejo. Mas antigamente havia muito aqueles quadrinhos nas paredes. Muita gente aqui já viu isso. Onde tinha aquela natureza linda. Os campos todos verdinhos, as árvores voando, né? O solo fértil. E no pico de um monte, uma arca entalhada. Né? Quem já não viu esse quadro? Quem já não viu esse quadro? Isso é uma visão poética. Agora, nós, aqui de Friburgo, mais do que ninguém, temos a infeliz lembrança, e muito infeliz lembrança. Nós sabemos exatamente como fica uma cidade depois de uma tragédia. É uma lembrança muito lamentável, muito infeliz. Mas nós sabemos bem como fica uma cidade após uma tragédia. Então, vamos imaginar, queridos, como é que estava a Terra depois do dilúvio. Já pararam para pensar nisso? Como é que a Terra estava de verdade? Se a gente crê que isso aqui é verdade, se a gente crê que houve um dilúvio, houve um dilúvio de verdade, depois de 150 dias de águas predominantes, vocês acham que quando aquilo acabou, ficou como? Irmãos, tudo destruído. O que deveria haver em abundância, sabe o que era? Cadáveres, carcaças de animais boiando. Queridos, o corvo se alimenta exatamente desse tipo de coisa. Então, queridos, o corvo, ele estava perfeitamente equipado para a sua missão. Noé não lançou a pomba, ele lançou o corvo. Era a hora do corvo. Nós somos lançados por Deus, exatamente de acordo com a nossa capacitação, exatamente de acordo com os nossos talentos e com os nossos dons. Olha, as pessoas só encontram a sua conduta ideal na vida quando elas estão completamente alinhadas aos seus dons e aos seus talentos. O corvo era a ave perfeita para aquela missão. Amém? Encontramos a nossa conduta ideal quando nós usamos os dons e os talentos que Deus nos deu. Tanta coisa a gente pode aprender com a palavra de Deus, tantas coisas que a gente pode... Olha, como isso pode nos edificar se a gente mergulhar um pouco mais profundo. Amém, irmãos? Vamos ler agora. Agora chegou a hora do pombo, da pomba. Gênesis 8, versículos 8 e 9. Vou ler lá. Depois sim, tá? Depois que o corvo foi o primeiro aí. Noé imaginava como é que estava aquela situação. Mandou logo o corvo, ave forte, ave resistente, que se alimenta desses restos mortais. Agora é a hora da pomba. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta dos seus pés e voltou para a arca, porque as águas estavam ainda sobre a terra. Então, ele estendeu a mão, tomou-a e meteu-a consigo na arca. Vou repetir esse finalzinho desse versículo 9, irmãos. E Noé estendeu a mão, tomou a pombinha e meteu-a consigo na arca. Queridos, a pomba alça voos longos. A pomba alça voos distantes. A pomba é o símbolo do evangelho. A pomba é o símbolo da paz. A pomba é o símbolo da conciliação. Coisa tão difícil. Pomba, o evangelho é conciliação. É restauração. A pomba, irmãos, ela é dotada de uma inteligência enorme, a ponto de levar e de trazer mensagens. Mas a pomba voltou para a arca. Isso é,
o resultado esperado ainda não havia acontecido. A pombinha voltou para a África. Isso quer dizer que ainda não havia possibilidade. Isso quer dizer que não havia possibilidade ainda de vida na Terra. Mas, irmãos, não quer dizer que a missão foi fracassada. Apenas quer dizer que houve um adiamento. Nós somos extremamente ansiosos e imediatistas. Nós queremos as coisas para agora. Eu digo isso com verdade. Nós queremos as coisas para agora. A gente quer ver resultado agora. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Paciência, perseverança. Ainda não era o momento, mas as águas já tinham baixado. Já havia uma melhora. Dá glória a Deus pelas melhoras, porque as coisas já estão começando a chegar ao normal. Amém, queridos? A pombinha, ela voltou para a África. Ainda não havia condição de vida na Terra. Mas tem uma coisa no final desse versículo muito linda que eu reli aqui para vocês. Noé, quando a pombinha vinha se aproximando, talvez cansada, talvez até um pouco decepcionada, né? Vamos agora poetizar um pouco a história, porque ainda não havia condição de vida na Terra. O que Noé fez? Noé estendeu a sua mão, pegou a pombinha, acolheu a pombinha, trouxe ela para dentro da arca. Irmãos, é exatamente isso que Jesus faz com a gente. Jesus está com a mão estendida. Jesus está com a mão estendida e Ele quer que a gente pouse na mão dele, que Ele quer nos acolher e Ele quer trazer a gente para dentro da arca, para lugar de segurança, para lugar da provisão e da graça dele. Amém, queridos? O nosso estilo, ele é muito parecido com o estilo da pomba, porque a pomba, os pombos, essa ave, ela só encontra descanso nos braços de Deus, no coração de Cristo. É como o ser humano. O ser humano foi feito para isso. Há um vazio enorme dentro do ser humano e a gente vive procurando preencher esse vazio em vários lugares. Cada um tenta preencher de um jeito. Uns tentam preencher com relacionamento, outros tentam preencher com consumo, outros tentam preencher com vício. Buscamos sempre preencher esse vazio, e esse vazio do tamanho de Cristo. Esse vazio só pode ser preenchido por Cristo. E Ele está com as mãos, estendidas para nos acolher e nos colocar dentro da sua arca, lugar de provisão. Amém, irmãos? Já o corvo não. Já o corvo não. A característica do corvo já simboliza a nossa tendência carnal, que voa de um lado para o outro, vive ansioso, não encontra pouso em lugar algum. Estou sendo chamado a atenção aqui, que só temos 15 minutos, vou precisar de correr. Estava curtindo tanto pregar essa mensagem. E ir o mais fundo possível. Gênesis 8. Gênesis 8, 10 e 11. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba para a arca para fora. Irmão, presta atenção nisso. Isso é o dilúvio, isso é no começo dos tempos. Não dá para dizer há quantos anos isso aconteceu. Está acontecendo hoje. A gente está precisando realmente de testar. A gente está precisando de avaliar a situação. A gente está precisando de ver como é que as coisas estão para ver se pode liberar ou não. É necessário avaliação constante. Noé estava fazendo exatamente isso. Noé estava testando. Noé estava avaliando a situação. É onde mesmo? 10, versículo 10. E esperou outros 7 dias, esperou uma semana, e avaliou de novo a situação. E a pomba voltou sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. A pomba voltou. Mas só que ela voltou com uma folhinha de oliveira no bico. Irmãos, a oliveira, ela não dá em terras altas. A oliveira só dá em planícies. A oliveira só dá em terras baixas. Então, aquela pombinha voltando com aquele galhozinho de oliveira no bico, era uma mensagem para Noé que as águas já tinham cessado completamente.
Agora, vocês imaginam, queridos, depois dessa luta toda de Noé, o ânimo desse homem, o entusiasmo desse homem, assim, o alívio desse homem. Irmãos, as boas novas fortalecem até os ossos. Amém? Como tem gente nesse momento precisando de alimento, como tem gente precisando de uma palavra de encorajamento. Como tem gente precisando de uma folhinha de oliva. Como tem gente precisando de uma folhinha de oliveira, irmãos. Leve uma palavra de encorajamento para o seu povo. Imagina Noé, como ficou quando ele viu no bico da pomba, aquela folhinha. Ainda não dava para ter vida na terra, ainda não tinha condição. Tanto que a pomba voltou. Mas agora ela já trouxe uma boa notícia. As boas novas fortalecem até os ossos. E para concluir, vamos a Gênesis 8, 12. E então, esperou outros 7 dias, caramba, eu tenho que repetir isso toda hora. A avaliação de Noé, de semana em semana, ele mandava um mensageiro, ele mandava alguém para testar a situação, para ver se tinha condição de vida na terra. E esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas ela não tornou mais a ele. A pombinha não voltou mais. É porque já havia condição de vida na terra. O tempo de espera havia acabado. A terra já havia condições de vida. Noé já podia se aquietar completamente, queridos. Há algumas vitórias na nossa vida que elas acontecem imediatamente. Sim, sim. Mas as grandes realizações, as grandes vitórias, as grandes conquistas são fruto de trabalho árduo, são fruto de perseverança, são fruto de paciência, são frutos de planejamento e avaliação. A nossa vida, irmãos, é muito mais uma maratona lotada de obstáculos do que uma corrida de 100 metros. Amém, queridos? Já havia acabado. As águas já tinham cessado completamente. Já havia condição de vida na terra. Irmãos, a persistência, o planejamento, a avaliação, a sensatez sempre será recompensada. Sempre será recompensada. O fim sempre acaba chegando e sempre vem o merecido descanso. E quando chega esse momento, irmãos, do merecido descanso, sabe o que nós podemos dizer e dizer com autoridade quando nós permanecemos e permanecemos na arca, independente das circunstâncias? Eu errei. Eu errei na minha jornada. Eu acertei. Mas eu sempre fiz o que tinha que ser feito. Eu não me acovardei diante das circunstâncias. Eu não me acovardei diante das lutas. Eu não me acovardei diante dos dilúvios e das tempestades da vida. Principalmente, eu não me acovardei diante da dimensão da minha missão. Amém, irmãos? E aí, se a gente permanece avaliando, planejando, firme, olhando para o caminho, a gente pode dizer, como Paulo disse no final: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? A pomba não voltou mais. Havia condições de vida na terra. O mau tempo termina, irmãos. O mau tempo termina e o sol nasce novamente. Um dia novo raia. E as esperanças se renovam. Nosso Deus é um Deus de criação e de recriação. Nosso Deus é um Deus de começo e de novos começos, irmão. Tudo se fez novo, tudo se fez novo. E aquela humilde pombinha, que cumpriu a sua missão, foi a primeira a desfrutar daquela nova condição de vida. Daquilo tudo que estava se iniciando. Então permaneça na arca. Ou pule na arca, se por acaso você está fora dela. As mãos de Cristo estão estendidas para te acolher e te trazer para dentro da arca. Independente do que você tenha feito na sua vida, independente do que você tenha feito hoje, a arca sempre está, constantemente, ela está aberta para acolher aqueles que desejam. Por ela, nós podemos, sim, irmãos, optar em ficar boiando no mar dos nossos conflitos, das nossas dificuldades. Nós podemos, sim, ficar à deriva no meio do dilúvio. Ou nós podemos pular na água e permanecer. Amém, irmãos?
há uma árvore. Há uma árvore. Essa é a mensagem de hoje. E o vento divino, ele sopra. Permanece que ele sopra. Amém? Minha esposa já está chegando aqui, sem ela dizer, eu já percebo que ela quer falar algo, então eu vou passar para ela. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Estamos separados fisicamente, mas estamos unidos no mesmo espírito. Amém? Estamos unidos na arca.